Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Conclusão do capítulo 7, versículo 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde Davi vivia?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, lembremos que estamos nos aproximando da Semana Santa, da Paixão e Morte de Jesus. Vamos comemorar. E o Evangelho, ele vai cada vez mais apresentando Jesus como Messias, e ao mesmo tempo nós vamos encontrar essas divergências entre as pessoas, entre os doutores da lei, entre os fariseus, sobre a messianidade de Jesus. E João, aqui no Evangelho de hoje que eu acabei de ler, ele mostra os chefes e os judeus zombando da origem de Jesus. Mas o Evangelho de hoje alerta para uma coisa muito importante que serve para toda a nossa vida: a importância de não julgar ninguém sem antes o ouvir e saber o que ele fez. Em certos acontecimentos, tanto hoje como ontem, a sociedade muitas vezes julga pelas aparências e a partir dos seus preconceitos e das suas ideologias. Muitas vezes são os próprios cristãos que acham que acabam caindo nesse pecado. Portanto, aqui eu queria, para tirar a nossa dúvida, ler o que está na Bíblia, nos comentários exegéticos, a explicação que nós encontramos na Bíblia, Palavra Viva, da editora Paulus. Diz assim: título messiânico até hoje, característico do judaísmo usado no Novo Testamento para designar Jesus enquanto Messias, é que ele é filho de Davi. Esse é o título messiânico. Agora, o que é que comenta? Isso aqui remonta à promessa feita a Davi, de que um descendente seu reinaria para sempre sobre a casa de Israel. Tanto a narrativa do nascimento quanto o anúncio a Maria atestam que tal promessa se cumpriu em Jesus, na pessoa de Jesus, mediante a adoção por José, o seu pai adotivo. Jesus nasceu em Belém, ele cumpre as figuras de Davi e de seu filho Salomão.
e assume plenamente tal herança, não sem sublinhar seu senhorio em relação a Davi. O Novo Testamento reconhece para Jesus esta histórica ascendência davídica e seu caráter de triunfal messianidade. Aqui, além disso, cada uma das 3 épocas da genealogia é composta por 14 gerações, o que alude talvez à soma das consoantes do nome hebraico Davi, que de fato representa 14. Jesus inaugura a 7ª série de 7 gerações, 6 séries de 7, ou seja, o Shabá definitivo das gerações de Israel é o início do tempo novo e síntese e o ápice das personagens do Antigo Testamento e da história da salvação. Então isso aqui é uma explicação exegética para a gente entender por que Jesus é da descendência de Davi. Senhor, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 7, do versículo 40 a 55.